Eu soube que alguma coisa estava errada antes mesmo de abrir a porta. Era um cheiro. Tinta. Aquele cheiro forte, químico, que gruda na garganta e não sai tão fácil assim. Meu marido virou a chave na fechadura e eu já estava sentindo. A gente tinha ficado 5 dias fora, uma viagem de aniversário de casamento que ele tinha planejado como surpresa, e durante esses 5 dias eu tinha ficado em paz de um jeito que não sentia há muito tempo. 5 dias sem aquela tensão que a gente carrega e finge que não carrega. Empurrei a porta. O cheiro foi mais forte. Meu marido entrou primeiro com as malas. Eu fui direto para o corredor porque o cheiro vinha de lá, da direção certa, do quarto. Abri a porta do nosso quarto e fiquei parada no batente por alguns segundos, sem conseguir falar. As paredes estavam azuis. Não o branco gelo que eu tinha escolhido quando a gente se mudou para aquela casa 6 anos atrás. Não o branco que eu tinha pintado com as próprias mãos num fim de semana longo, com uma fita demarcatória e um rolo novo e aquela satisfação de quem fez algo com cuidado. Azul, um azul forte, quase marinho, que tomava as 4 paredes do teto ao rodapé, com a janela enquadrada no meio como se fosse um quadro que ninguém tinha me perguntado se eu queria pendurar. A minha cômoda estava do outro lado do quarto. O abajur que eu tinha comprado numa feira de artesanato em Minas há 3 anos, aquele de palha trançada que eu amava, estava em cima da cadeira do canto com um plástico por cima, como se alguém tivesse tentado protegê-lo, enquanto reformava o espaço inteiro sem me perguntar nada. Meu marido apareceu no corredor atrás de mim. Ficou quieto. "O que aconteceu aqui?" eu disse. Não foi uma pergunta. Era mais o tipo de frase que a gente fala quando o cérebro ainda não processou o que os olhos estão vendo. Ele não respondeu de imediato. Passou a mão pela nuca. Aquele gesto que eu conheço bem, o gesto de quem está tentando organizar as palavras antes de dizer alguma coisa que sabe que não vai cair bem. "Acho que minha mãe quis fazer uma surpresa", ele disse. Eu me virei para ele devagar. Sua mãe entrou na nossa casa, enquanto a gente estava viajando, e pintou nosso quarto. Ele não confirmou, nem negou. Ficou com aquele olhar de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo naquele momento. Eu entrei no quarto, abri o armário. As minhas roupas estavam lá, mas reorganizadas, cada coisa num lugar diferente do que eu tinha colocado. A caixinha de madeira onde eu guardo as minhas joias, presente da minha mãe quando ela faleceu, estava sobre o criado mudo do lado dele em vez do meu. Uma cortina bege que eu nunca tinha visto na vida estava dobrada em cima da cadeira, com a embalagem ainda ao lado, nova, esperando ser pendurada. "Ela trocou a cortina também", eu disse. "Amor, eu sei que parece. Ela trocou a cortina do nosso quarto. Ela entrou aqui, mexeu nas nossas paredes, nos nossos móveis, nas minhas roupas, nas minhas joias, e trocou a cortina." Ele ficou quieto, e o silêncio dele naquele momento foi pior do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Eu tenho 40 anos. Não cheguei até aqui sem aprender a reconhecer o silêncio de cada tipo de situação. O silêncio de quem não sabe o que dizer é diferente do silêncio de quem sabe, mas não quer. O silêncio do meu marido era o segundo tipo. Ele sabia. Provavelmente sabia desde antes da gente abrir a porta. Talvez soubesse desde antes da gente embarcar de volta. Peguei a bolsa que tinha deixado no corredor e fui para a cozinha. Precisava de água, precisava de 2 metros de distância daquele quarto antes de dizer alguma coisa que não tivesse volta. Enchi um copo, bebi devagar, olhei pela janela da cozinha para o jardim pequenininho que eu cuido há 6 anos, as plantações que eu mesma escolhi, o vaso de barro na borda que eu trouxe da viagem que fiz com minhas amigas antes de casar. Aquilo estava igual. Pelo menos aquilo estava igual. Meu marido veio até a porta da cozinha, mas não entrou. Ficou ali, no batente, como se precisasse de permissão. "Ela ligou para mim na terça", ele disse. "Perguntou se a gente tinha algum plano para o quarto. Eu disse que não. Você sabia o que ela ia fazer?" "Não sabia que ia ser assim. Ela falou que queria dar um presente para o nosso aniversário." Eu pensei que fosse uma coisa menor. Uma coisa menor. Repeti as palavras sem entonação nenhuma.
Uma coisa menor do que pintar as 4 paredes do nosso quarto de uma cor que eu nunca escolhi, mover a minha cômoda, mexer nas minhas roupas e trocar a cortina. Ele não respondeu. Você deu a chave para ela, eu disse. A gente sempre tem uma chave guardada com ela, em caso de emergência. Pintar quarto durante viagem de aniversário é emergência. Ele fechou os olhos por um segundo. Amor, eu entendo que você ficou chateada. Eu não estou chateada. Eu falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu estou tentando entender como a gente chegou num ponto em que sua mãe acha que tem o direito de entrar na nossa casa, no nosso quarto, e mudar as coisas enquanto a gente não está, sem me perguntar nada. Ela quis ajudar. Ajudar quem? Eu perguntei. E essa era uma pergunta de verdade, não retórica. Ajudar quem? Porque eu não pedi ajuda. Eu não precisava de ajuda. Eu gosto do meu quarto do jeito que ele estava. Eu escolhi cada coisa daquele quarto. Mas eu lembrei de uma coisa naquele momento, parada naquela cozinha com o copo de água na mão. Lembrei da conversa que eu tinha tentado ter 6 meses antes, quando minha sogra tinha rearrumado o meu armário de cozinha, enquanto ficou tomando conta da casa, quando a gente foi num casamento de final de semana. Eu tinha chegado em casa, aberto o armário para pegar a panela de pressão, e não encontrado onde sempre estava. Tinha encontrado as panelas separadas por tamanho, as tigelas empilhadas de outro jeito, as tampas em outro armário. E eu tinha tentado dizer que não gostei, com cuidado, com educação, e meu marido tinha dito que ela só queria organizar, que ela fez com amor, que não valia a pena criar problema por causa de panela. Panela, eu tinha concordado, deixei passar. Aí veio o armário do banheiro. Ela tinha reorganizado os produtos, jogado fora 2 que ela achou velhos demais e colocado um novo sabonete líquido que ela trouxe de presente. Eu tinha falado que não precisava, e minha sogra tinha respondido com um sorriso que eu já conhecia, aquele sorriso de quem está sendo muito paciente com alguém que não está entendendo. Que exagero! Ela tinha dito para ele, depois que eu saí do cômodo. Eu tinha ouvido. Eu não tinha dito nada. E agora eram as paredes do meu quarto. Fui para a sala, sentei no sofá, peguei o celular. Liguei para minha amiga Fernanda, que me conhece desde antes de tudo isso, antes do casamento, antes da sogra, desde a época em que eu ainda não sabia que ia precisar de uma amiga assim. Ela atendeu no primeiro toque. Você chegou bem? Ela perguntou. Não, eu disse. Preciso te contar uma coisa. Contei tudo. Ela ficou ouvindo sem me cortar, que é uma das coisas que eu mais gosto nela, essa capacidade de ouvir de verdade sem já estar preparando a resposta enquanto você ainda está falando. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, você lembra o que você me disse quando aconteceu a história do armário da cozinha? Não, eu disse. Você disse. Dessa vez eu deixo passar, mas da próxima eu falo. Eu fechei os olhos. Pois é, ela disse. Você está na próxima. Fiquei mais um tempo no sofá depois que desliguei. Meu marido tinha ido para o quarto, provavelmente para avaliar o estrago de outro ângulo ou para ligar para a mãe, não sei. Eu não fui ver. Fiquei olhando para a sala que era minha, para os quadros que eu escolhi, para o tapete que eu trouxe de uma viagem, para o vaso que minha filha me deu no Dia das Mães, e pensei numa coisa que eu mesma tinha falado para ela quando ela tinha uns 16 anos, naquela fase em que toda a turma da escola a pressionava a fazer coisas que ela não queria. Filha, eu tinha dito, o respeito não é o que as pessoas falam que sentem por você, é o que elas fazem quando você não está olhando. Eu mesma tinha dito isso. Levantei. Fui até o quarto. Meu marido estava sentado na beira da cama olhando para o celular. Ele olhou para cima quando eu entrei. Você falou com ela? Eu perguntei. Não ainda. Tudo bem, eu disse. Eu vou falar. Ele ficou quieto por um momento. Deixa eu ligar primeiro, ele disse. Deixa eu entender o que ela pensou que estava fazendo. Eu olhei para ele. Você tem até amanhã de manhã, eu disse. Se você não tiver conversado com ela até lá, eu converso. Ele não respondeu, mas o olhar dele mudou.
Era como se ele finalmente estivesse percebendo que aquilo não ia ser mais uma história que terminava com eu me adaptando ao que tinha sido feito. Naquela noite, a gente dormiu no quarto azul que eu não escolhi, com a cortina errada e a minha cômoda do outro lado. Eu fiquei olhando para o teto por um bom tempo antes de dormir. Não de raiva, exatamente. Era mais uma clareza incômoda, aquele tipo de clareza que você evita por muito tempo porque sabe que quando ela chega de verdade, alguma coisa vai ter que mudar. Na manhã seguinte, meu marido foi trabalhar cedo sem ter conversado com a mãe. Eu sabia disso porque eu tinha acordado antes dele e estava na cozinha quando ele saiu. Ele me deu um beijo rápido na testa e disse que ia ligar para ela durante o almoço. Eu disse que tudo bem. Às 10 da manhã, minha sogra me ligou. Eu deixei tocar 2 vezes antes de atender. Camila, ela disse, com aquela voz de quem está prestes a explicar algo óbvio para alguém que insiste em não entender, soube que você ficou chateada com a surpresa. Eu não fiquei chateada, eu disse. Eu fiquei sem quarto. Silêncio curto. Eu passei a semana toda trabalhando nisso. Contratei um pintor de confiança, escolhi uma cor bonita, organizei tudo para vocês chegarem e... A senhora escolheu a cor, eu disse, não eu. Azul é uma cor linda para quarto, Camila. Traz calma, eu pesquisei. Dona Conceição, eu falei com cuidado, mas sem suavizar o que eu precisava dizer. Com todo o respeito que tenho pela senhora, o quarto é meu, as paredes são minhas, eu não pedi para ninguém pintar. Eu não pedi para ninguém entrar no meu quarto enquanto eu estava viajando. Eu não pedi para ninguém mover a minha cômoda ou trocar a minha cortina. E a caixinha de joias da minha mãe que estava no criado mudo errado, essa me doeu de um jeito que a senhora talvez não entenda. Ela ficou quieta por mais tempo dessa vez. Passamos o dia pintando juntos, com aquela brincadeira boba de casal que acontece quando você está fazendo algo simples do lado de quem você escolheu estar. Ele pingou tinta no nariz sem querer e ficou andando pela casa sem perceber por meia hora. No fim do dia, o quarto estava branco de novo. Não era o mesmo branco de antes, porque tinta nova sobre tinta antiga nunca é exatamente igual, mas era meu, era a cor que eu tinha escolhido. Eu pendurei a cortina de volta, coloquei a minha cômoda no lugar que sempre foi meu, peguei a caixinha de madeira da minha mãe e coloquei de volta no meu criado mudo, do meu lado, onde ela sempre ficou. Fiquei parada no meio do quarto por um momento, olhando em volta. Meu marido apareceu na porta. Ficou me olhando. Melhor? Ele perguntou. Melhor, eu disse. Ele entrou no quarto, sentou na beirinha da cama, me olhou de um jeito que eu não via há algum tempo. Não com culpa, não com defensiva, com atenção. Eu devia ter falado mais cedo, ele disse. Quando foi o armário da cozinha. Eu sabia que você não tinha gostado, e eu deixei passar porque era mais fácil. Era mais fácil para você, eu disse. Para mim não era. Eu sei, agora eu sei. Não falei que estava tudo bem, porque ainda não estava. Esse tipo de coisa não se resolve numa semana, não se apaga com uma demão de tinta nova. São processos longos que pedem paciência e consistência. E eu sei disso porque tenho 40 anos e aprendi que as coisas que importam raramente são rápidas. Mas eu disse uma coisa que era verdade. A gente pode começar. Ele concordou com a cabeça. Nas semanas seguintes, as coisas não foram perfeitas. Minha sogra ficou um tempo mais distante, mais formal, e eu senti aquela distância como uma mistura de alívio e tristeza, porque não era o que eu queria. Eu nunca tinha querido isso. O que eu queria era só ser tratada como alguém que existe, que tem preferências, que mora naquela casa de verdade e não como um detalhe na história do filho dela. Num sábado de tarde ela ligou para o meu marido. Não para mim, para ele. Perguntou se podia passar para tomar um café. Ele veio até onde eu estava na varanda regando as plantas e perguntou: "Você topa?" Eu parei um segundo. Depois disse: "Topo, mas avisa que tô de bermuda e não vou trocar de roupa." Ele riu. Foi a primeira vez que ele riu de verdade naquele mês todo. Minha sogra chegou com um pedaço de bolo que ela mesma tinha feito, embrulhado numa caixinha com um laço.
Ela me entregou na porta com uma expressão que eu não soube nomear direito. Não era exatamente vergonha, não era exatamente arrependimento, era algo no meio dos dois que ela claramente não tinha muito costume de demonstrar. Obrigada, eu disse. Sentamos as três na varanda, tomamos café, comemos bolo. Ela não mexeu em nada dentro de casa. Não abriu o armário, não comentou sobre a decoração, não ofereceu ajuda que não tinha sido pedida. Ficou 2 horas, foi embora, beijou meu marido e me deu um abraço rápido, do tipo que ainda está aprendendo a ser mais longo. Depois que ela foi, meu marido ficou do meu lado na varanda, os dois olhando para o jardim. Foi bem, ele disse. Foi, eu concordei. E era verdade. Não foi caloroso. Não foi o tipo de tarde que vira memória afetiva de imediato, mas foi respeitoso. E às vezes respeitoso é o que você consegue primeiro, antes de todo o resto. Eu pensei, naquela varanda, na versão de mim que teria pintado o quarto de azul sem dizer nada, que teria dobrado a cortina errada e guardado no armário, que teria sorrido no café do sábado seguinte como se nada tivesse acontecido, e depois teria ficado acordada de noite com aquela raiva surda que não tem nome nem endereço. Aquela raiva de quem está com raiva de si mesma por ter deixado de novo. Essa versão de mim existiu por muito tempo. Não porque eu era fraca, eu sei agora que não era isso. Era porque eu acreditava que manter a paz era responsabilidade minha. Que o conforto de todo mundo dependia do quanto eu estava disposta a ceder. E eu cedi, por anos, achando que isso era amor, quando na verdade era só o medo de ocupar espaço demais. 40 anos ensinam coisas que 20 não ensinaram. Ensinam que você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo, que dizer não com respeito não é falta de amor. Que a mulher que decide o que acontece dentro da própria casa não é difícil, não é mal agradecida, não é o que jogam na cara quando a resposta é não. Ela é só uma mulher que se levou a sério antes de esperar que os outros fizessem isso. A caixinha de madeira da minha mãe está no meu criado mudo, do meu lado, onde sempre esteve e onde vai continuar estando. O quarto está branco. A fechadura é nova. E na próxima vez que minha sogra quiser vir nos visitar, ela vai ligar antes para perguntar. Esse é o começo que eu precisava.